Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 12. O descobridor de consciências. Era de noite, noite escura, noite morna de princípios de verão. Um homem salta ao muro que defende a vinha do tabelião de muro, Pedro Ângelo de Rubertins. Oculto no meio das parreiras, avança até uma cerejeira que estende seus galhos carregados de frutos no meio do pomar. O ladrão para e escuta, e não ouvindo nenhum ruído, toma um gancho e de um salto está em cima com uma cesta. Dentre as parreiras salta logo outro homem, armado de tremendo cacete. Desce daí, descarado. O ladrão, vendo-se apanhado em flagrante e sabendo que aquele cacete bem manejado lhe deixaria recordações indeléveis, permaneceu calado à árvore, como um esquilo. Desce sem vergonha, já te disse. O ladrão fazia-se de morto, nem respirava, só pensava e dizia consigo: desta vez sim, vão me sair caras estas malditas cerejas. Não se lembrava, porém, das outras vezes que as levara sem pagar, e ali embaixo o dono em pessoa estava para lhe recordar, e de uma maneira que não poderia esquecer. Afinal, como o malandro não desse nenhum sinal de vida, Pedro Ângelo aproximou-se mais da árvore, querendo divisá-lo, apesar da escuridão, e com a raiva de quem já fora roubado 100 vezes, descarregou tremenda cacetada no vulto. O ladrão soltou um gemido e agarrou-se com mais força à árvore. Ao terceiro golpe, caiu quase sem sentidos ao pé da árvore malfadada. O tabelião, fora de si, continua surrando como se tivesse perdido todo o controle de si mesmo. Aos primeiros golpes, o gatuno gemia que dava dó, mas depois silenciou. Só se ouviram as pauladas e palavrões do tabelião. Notando por fim que aquele corpo não se movia, olhou melhor e, horrorizado, verificou que uma cacetada partira o crânio do infeliz. Pelo chão estavam esparramados os miolos do desditoso gatuno. Assassinara a um pobre homem, e por causa de algumas cerejas. Num instante viu o seu desprestígio, os processos que lhe moveriam, as vinganças da família enlutada, a fortuna que teria de gastar com os tribunais e advogados. Aquilo era preciso evitar. Homem rápido em suas decisões, tomou uma enxada, arrastou o cadáver a um canto da vinha e prontamente abriu uma cova. Aos primeiros alvores da manhã, o corpo estava debaixo da terra e apagados todos os vestígios. Nem a sua própria mulher contou o fato. Quando nos dias seguintes, admirados do desaparecimento daquele homem, se fizeram as investigações de praxe. Ninguém desconfiou do tabelião, e logo tudo foi esquecido. De Rubertins, para despistar, confessava-se e comungava como antes, ocultando sempre o crime cometido. Aquelas confissões e comunhões sacrílegas causavam-lhe horror, mas cada vez que a propunha fazer confissão sincera, uma força inexplicável lhe fechava a boca. Quando Geraldo, após a sua profissão religiosa, foi a Muro, encontrou-se certo dia com um infeliz tabelião. Ambos estavam sós na rua, ninguém os podia ouvir. Senhor tabelião, disse-lhe nosso jovem, o senhor quer ouvir-me um instante? Com muito prazer, irmão Geraldo. Senhor tabelião, o senhor em tal e tal lugar, a tal hora e de tal modo matou fulano. O senhor não contou nada nem à sua esposa, mas Deus, que tudo vê e sabe, me revelou. O senhor não deve continuar abusando dos sacramentos como o fez até agora. Geraldo despediu-se, deixando o senhor Pedro Ângelo de Rubertins como que aturdido. Chegando em casa, contou tudo à sua esposa, que o exortou a seguir logo os santos conselhos do nosso jovem. Ela mesma levou-o à confissão e não se cegou enquanto o marido não lhe jurou ter se confessado sincera e dignamente. Após a morte do marido, a mulher fez público o acontecimento para louvor do santo irmão. Noutra ocasião, caminhando o seu caminho, Geraldo encontrou-se com um desconhecido. Fala-o parar, abraça-o ternamente e trata-o de amigo e até de irmão. O tal amigo, dizem as crônicas, era um bandido e dos piores. O infeliz ficou todo confundido ao ouvir chamar-se de modo tão cordial por um religioso.
Mas sua confusão trocou-se em espanto quando Geraldo, com muita compaixão, lhe foi descobrindo, uma por uma, todas as suas malfeitorias. Enumerou-as todas e com todas as circunstâncias de tempo, lugar e modo. Vendo nele boas disposições, Geraldo pediu-lhe que o acompanhasse até o convento, onde o preparou e dispôs para a Santa Confissão. Padre, disse Geraldo ao confessor, aqui vos trago um peixão. Confessando, dareis grande prazer a nosso Senhor. Terminada a confissão, o criminoso, não contente com a acusação feita em segredo, ao contratar-se com um grupo de padres, contou-lhes como o santo irmão lhe revelara todos os pecados, que por vários motivos trazia bem ocultos. Para Geraldo, pode-se dizer, não havia consciência mormente necessitada de uma boa sacudida que não lhe fosse manifestada por Deus. Em Muro, muitas vezes hospedara-se com Alexandre Piccolo. Por mortificação, nunca se hospedou em casa de sua mãe. Na última visita que fez à família Piccolo, disse a dona da casa: Senhora, quereis ouvir uma palavra sincera? Com muito prazer, irmão, respondeu ela, julgando que Geraldo desejava fazer-lhe algum reparo sobre a comida. Senhora, faz tantos anos que cometestes tal pecado, acompanhado de tais circunstâncias. Até agora tendes feito confissões más. A mulher, que naquele instante só pensava em panelas e guisados, caiu das nuvens. Que seria aquilo? Inclinou a cabeça e deixou correrem as lágrimas. Ainda não é tudo, senhora. Como vô-lo disse, em todas as confissões calaste esse pecado, e assim toda a vossa vida, desde então ter sido um sacrilégio contínuo. Toda desfeita em lágrimas, a infeliz caiu aos pés do homem, que tão claramente lia em sua consciência, e com palavras entrecortadas pelos soluços, prometeu confessar-se bem logo que pudesse. Deveis fazê-lo agora, porque dentro em breve tereis de morrer. O demônio enviará todos os esforços para vos fazer desesperar. Invocai, porém, os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, e tereis uma morte santa. Correu a mulher à igreja e desta vez confessou-se bem. Contou tudo ao confessor e pediu-lhe que depois que ela morresse, publicasse tudo quanto lhe havia dito para a glória do seu santo. Tudo aconteceu ao pé da letra, conforme o santo predissera. 8 meses depois, morria santamente a feliz senhora. E Geraldo, encontrando-se com o marido dela, disse-lhe: Sua esposa teve a felicidade de expirar com os nomes de Jesus e de Maria nos lábios, e eu ofereci uma comunhão por ela. Alegrai-vos, ela está no paraíso. Passando por alto muitos casos semelhantes, narremos um mais estranho que se deu em Melfi. Vivia nesta cidade uma moça chamada Teresa Murante. Sua piedade era extraordinária e dizia ter êxtases, aparições e revelações. Toda a gente a tinha em conta de santa. Era seu diretor espiritual o Padre Martinho, religioso de muita ciência e virtude. Geraldo chegou a Melfi junto com os missionários, e entre as inúmeras pessoas que o procuraram, apresentou-se também Teresa, que teria pensado o povo se ela, a grande mística, não tivesse sido recomendada por aquele a quem todos reconheciam por santo. Pediu e obteve uma entrevista pessoal com o nosso jovem. Com luxo de pormenores, expôs o estado de seu espírito e descreveu suas inúmeras aparições, êxtases e revelações. Por fim, a paciência de Geraldo esgotou-se ante aquela avalanche de mentiras, que outra coisa não eram as histórias por ela contadas. Geraldo não tinha profundíssimos estudos do Padre Martim, mas, iluminado pelo Espírito Santo, penetrou o fundo tenebroso daquela alma e, sem rodeios, foi-lhe dizendo: Com que fim me contais essas histórias? Tantos anos faz que cometeste tal pecado, desde então vossas confissões, comunhões, têm sido sacrílegas e agora quereis enganar-me com essas invencionices? Ide e confessai-vos bem, se não quereis morrer como uma condenada. A senhorita Murante esbugalhou os olhos. Aquele era um dia de juízo. Temendo que toda a gente viesse a saber de seus embustes, correu ao padre Martinho, ajoelhou-se a seus pés e, impressionadíssimo, disse: Padre, estou condenada. Quero fazer já uma confissão de toda a minha vida. O padre julgou compreender logo o que se tratava. Aquela alma extraordinária, pensava ele, chegara a tal grau de humildade que, apesar de suas grandes virtudes e das revelações com que Deus a favorecia quase diariamente, queria ser merecedora do inferno. Em vão a pobre pecadora esforçava-se por fazê-lo compreender um engano. Era inútil. O padre Martinho não queria fazer sua penitente descer do altar.
Convencido de que aquilo era apenas escrúpulos, não admitiu a confissão. Teresa, desesperada, julgando que morreria naquela noite e em pecado mortal, instituiu e narrou tudo que Geraldo lhe dissera. Ah, então toda essa história é obra desse orgulhoso e ignorante que se mete a diretor das almas sem entender patavina. Filha, eu vos proíbo, faleis estas aparições e revelações. Toda a gente tinha de vossa vida passada. Muitas vezes vos confessaste e o fizeste bem. Isso basta. O mais são escrúpulos. Ide em paz e Deus os abençoe. A atribulada penitente saiu dali meio desesperada. Aquele pecado antigo estava vivo na sua consciência. Ela fizera-o adormecer, mas Geraldo o despertara com suas palavras candentes como brasas. Que fazer? Seu diretor negava-se a ouvi-la em confissão. A quem recorrer? Voltou e chamou novamente o padre Martim. Meio sufocada pelos soluços, rogou-lhe que a ouvisse em confissão, repetindo-lhe que todos aqueles êxtases, todas aquelas revelações eram pura patranha unida por sua vaidade. Padre, confesse-me, sou uma grande pecadora. Confesse-me por amor de Deus. O confessor estava obstinado. Não admitia fosse verdade o que sua penitente lhe dizia. Admirava-se cada vez mais perante a profundíssima humildade daquela alma excepcional, daquela santa tão favorecida por Deus, e indignava-se contra aquele que, de modo tão imprudente, perturbara a paz daquela cândida pomba. Não encontrava palavras assaz enérgicas para condenar a orgulhosa presunção daquele ignorante que assim destruía a obra de Deus, e por que não dizê-lo? Também a dele, Padre Martim. A jovem Murante enganara seu diretor durante anos. Agora Deus a castigava. Ele não lhe dava crédito, não admitia fosse ela culpada. Saiu, pois, mais desesperada ainda, e perguntava a si mesma: que farei? Voltar aonde se acha Geraldo? A isso não se atrevia, enquanto não se confessasse. A quem dirigir-se? Quase sem refletir, rezava em seu interior: Irmão Geraldo, tem piedade de mim. Lembrou-se então do santo cônego Rossi, do qual várias vezes temos falado. Correu à casa desse sacerdote e com muitas lágrimas contou-lhe toda a sua história. Arrependido, declarou toda a longa série de pecados, sacrilégios e hipocrisias. O piedoso sacerdote ouviu com paciência e recordou-lhe a infinita misericórdia de Deus, que não repele o pecador contrito. A jovem levantou-se pálida, porém tranquila, confiante. Depois de tantos anos, sentia pela primeira vez a verdadeira paz. Senhor Padre, tenho ainda alguma coisa, que, embora me custe muito, quero fazer em expiação dos meus pecados. É o seguinte: enganei miseravelmente ao meu diretor, o Padre Martinho, inventei revelações e aparições, coisas que nunca tive, e ele julga-me uma santa. Quis desenganá-lo, mas não me acredita, e está indignado contra o irmão Geraldo, acusando-o de ter perturbado a minha alma. Sinto que estou obrigada a desfazer esse engano e a restituir ao santo irmão a reputação que sem querer lhe fiz perder. Teria o senhor a bondade de falar com o padre Martinho e explicar-lhe todo o meu triste caso? Oh, por favor, padre! O cônego, assim autorizado a falar do caso, conseguiu convencer o teimoso diretor, que contudo custou a crer no que lhe dizia o colega. Teresa Murante, sinceramente convencida, impôs-se a penitência salutar e voluntária de reparar suas hipocrisias, contando a todos as misericórdias de Deus, que Deus usara com ela por intermédio de Geraldo. Quantos exemplos semelhantes não encontramos na vida do nosso santo? A certa menina que vinha saindo da igreja perguntou Geraldo: que estiveste fazendo na igreja? Acabo de confessar-me comungar. Sim, mas tua confissão foi má, porque por vergonha ocultaste tal pecado. Volta e confessa-te de novo, e bem. Podemos imaginar com que cara ficou a menina. Em Iliceto, a Francisco, jovem que estava a fazer os exercícios espirituais. Fizeste boa confissão, Francisco? Sim, irmão Geraldo, respondeu ele a sorrir. Não sejas hipócrita, tua confissão foi mal feita. Por quê, irmão? Vá, vê a teu lado o companheiro que não te perde de vista.
Francisco olha e fica horrorizado ao ver um demônio negro como carvão, com olhos congestionados e enormes e com um riso satânico nos lábios. Aterrorizado, o jovem dá um grito e refugia-se atrás de Geraldo. Irmão, socorrei-me! Ele quer me matar, socorrei-me! Nada te poderá fazer se te confessares. Vai logo à igreja. Por ocasião das missões, o pároco narrou a Geraldo o caso de uma mulher possessa do demônio. Vários sacerdotes tinham-na exorcizado, mas sem resultado algum. A mulher continuava como dantes. Vamos vê-la, disse Geraldo. Chegados à casa da endemoninhada e introduzidos na peça onde ela estava, foram surpreendidos com uma cena repugnante. A mulher, como louca, rolava no chão, lançava a baba pela boca, rasgava o vestido, enterrava as unhas nas carnes até sangrar e dava gritos medonhos acompanhados de palavras que ninguém entendia. Ao ver o nosso santo, avançou para ele como querendo matá-lo e rugindo. Até quando me perseguirás, adversário do inferno? Geraldo não se intimidou nem arredou um passo. Quando a possessa se acalmou um pouco, disse-lhe com voz forte: Infeliz, até quando continuarás mentindo? Deus me revelou o porquê de tua hipocrisia. Se não cesses de enganar a gente, declararei publicamente o que sei para tua vergonha. Como por encanto, cessou o ataque. Os gritos morreram-lhe na garganta. A boca parou de babar. A mulher, ali aos pés de seu acusador, prometeu acabar com seus embustes e no mesmo instante pediu ao pároco que a ouvisse em confissão. José Nicolai e outro jovem, cujo nome não figura nas atas, quando colegiais eram íntimos amigos. José entrou para o seminário, ordenou-se e veio a ser arcebispo de Conza. Seu amigo ficou no mundo e longos anos se passaram sem um saber do outro. Um belo dia, o prelado viu chegar ao seu palácio um amigo de outrora. Grande foi a alegria dos dois, e o arcebispo fez de seu amigo seu secretário. Era este um homem elegante, instruído e viajado. Seu gênio alegre, sua facilidade de exprimir-se e as anedotas que a cada passo contava, conquistaram-lhe a estima e o apreço dos que privavam com ele. Para o arcebispo foi uma sorte o ter encontrado e levava-o consigo em todas as viagens e visitas pastorais. Dom José Nicolai era grande amigo e admirador dos redentoristas, e um belo dia chegou ao convento de Capocele acompanhado de seu secretário. Os padres receberam-nos com muito afeto, e Geraldo, que nesse tempo fazia parte daquela comunidade, esmerou-se em servi-los do melhor modo possível. Todos os religiosos estavam encantados com o secretário do senhor arcebispo, e assim a ninguém causou admiração que Geraldo se mostrasse particularmente atencioso com aquele senhor. Nosso jovem procurava-o para conversar e, por sua amabilidade, conquistou o coração do cavalheiro que parecia não poder ficar longe de Geraldo. Este, por seu lado, chegou a abraçá-lo como a seu especial amigo. Essa prova de afeto acabou por ganhar o coração do secretário. Porém, aquele senhor, por fora tão distinto e bom, por dentro não tinha seus papéis em dia, nem muito limpos. A companhia de Geraldo cativava-o, é verdade, mas ao mesmo tempo causava-lhe remorsos. Parecia uma fera malferida que levava a bala nos flancos sem encontrar repouso. Em dada ocasião, levou Geraldo ao oratório da comunidade. Solitário naquela hora e arrojando-se aos pés do seu novo amigo, disse-lhe a soluçar: Irmão meu, não compreendo como podeis estar sempre alegre, vivendo na inimizade de Deus. Perturbado, o secretário não atinou com nenhuma resposta. O que significavam aquelas palavras e aquele religioso ajoelhado a seus pés? O senhor não pode negar, prosseguiu Geraldo, que se casou em Roma em tal data e que ali mesmo abandonou sua mulher. Por que fingis que sois solteiro e em Conza vos prendeis a uma mulher de má vida? Isso não é tudo. E este e aquele negócio que fizestes com fulano, com cicrano, e que não passam de fraudes vergonhosas. E ademais, o enredo em que vos envolvestes em tal cidade e outro ali e outro acolá. E foi Geraldo declarando ao infeliz todos os seus pecados com indicação de lugares e datas com toda a precisão. Até quando zombarias de Deus e exporeis vossa alma à condenação eterna? Esta vez foi o cavalheiro que caiu aos pés de Geraldo.
Osculando-lhe as mãos, reconheceu seus erros e aquele, que até agora só respirava alegria, acabou desfeito em lágrimas, mas lágrimas de desespero. Irmão, não terei perdão. Tenho sido um hipócrita, um canalha. Estou condenado ao inferno. O santo levantou-se amorosamente e estreitou-o contra o peito, como fez Jesus com a ovelha transmalhada. Falou-lhe da bondade de Deus, recordou-lhe a história do bom ladrão e de Madalena, e depois exortou-o a fazer uma santa confissão. Ali mesmo preparou, e deixando-o aos pés do crucifixo, foi chamar o padre Fioque, que estava de passagem por aquele convento. Confessou-se o pecador com sinais de arrependimento, e em seguida referiu ao mesmo padre o que acima ficou dito e acrescentou: Forçoso é confessar que foi Deus, ou Satanás, que revelou ao irmão toda a minha vida. Satanás não pode ter sido, porque nenhum proveito tiraria da minha confissão. Portanto, foi Deus. Esse irmão, meu padre, é um santo. Desde aquele momento, o gênio do secretário mudou por completo, de alegre e chocarreiro. Passou a ser sério e ponderado. Entretanto, o trabalho de Geraldo não tinha terminado. No dia seguinte, ia o secretário à igreja para ouvir missa e comungar, quando de caminho topou com o nosso santo. Ides comungar? Perguntou-lhe Geraldo. Sim, irmão. Mas ontem não acusaste tal pecado grave. Não o fizeste por esquecimento nem dúvida, mas antes de comungar, ide à sacristia e reconciliai-vos. Lá está o padre Fioque em oração. Desta vez o secretário já não se assustou tanto. Foi à sacristia, reconciliou-se e depois comungou, coisa que há vários anos não fazia. Dom José Nicolai, que de nada sabia, estava cada dia mais intrigado com a brusca mudança de seu secretário. Não mais se ouviam suas gostosas gargalhadas, não mais fazia rir seus companheiros de tertúlia, com anedotas e pilhérias. Agora estava na igreja com frequência, agora comungava. Que teria acontecido? Homem, que tens? Que te sucedeu? Pareces outro homem. O secretário lançou-se nos braços de seu amigo de infância e, suspirando, confiou-lhe seu segredo. Ambos, a uma, deram graças a Deus e o arcebispo prometeu ao convertido que regularizaria as coisas para que pudesse juntar-se com sua família o mais breve possível. Também o prelado chamou a Geraldo, abriu-lhe sua consciência e consultou-o sobre os mais difíceis negócios espirituais de sua diocese. Geraldo a tudo respondeu com humildade e simplicidade, e o arcebispo, cada vez mais dedicado para com o irmão, ao despedir-se, deu-lhe grandes mostras de afeto e veneração diante de toda a comunidade, chegando até a recomendar-se com insistência as suas orações. Ao bom Dom José só faltou ajoelhar-se e pedir a bênção ao santo irmão. Este estava sobre brasas. Aquelas palavras feriam a sua humildade. Todo enleado e confuso, replicou: Excelência, eu é que me recomendo a vossas santas orações, e também vos ficaria imensamente grato se vos lembrasseis de mim na Santa Missa, porque muito preciso da misericórdia de Deus para me salvar. O arcebispo escreveu a um cardeal, amigo seu, pedindo regularizasse os assuntos de seu secretário, e pouco tempo depois, este chegava a Roma para reunir-se de novo à sua família. Apresentou-se ao purpurado para agradecer-lhe os incômodos que tivera por sua causa, e não pôde deixar de contar pormenorizadamente o que lhe acontecera em Capocelle. Sua eminência, o cardeal, ficou muito comovido, e o admirador de Geraldo não se contentou com o que lhe dizia a respeito, mas contou ainda muitos outros prodígios e favores que nosso santo espalhava a mãos cheias. Sem perda de tempo, o cardeal escreveu ao Dom José Nicolai, pedia encarecidamente lhe alcançasse dos superiores a ida de Geraldo a Roma por alguns dias, pois queria consultá-lo sobre assuntos pessoais e da igreja. Entretanto, aos esplendores da grande capital do mundo cristão, o jovem preferiu a glória do Pai Celeste, e quando chegou a petição de sua eminência, estava já no céu. Não pensemos que para Geraldo ler nas consciências seria preciso tratar-se de pecadores empedernidos. Não, um dia foi consultá-lo um santo sacerdote, o padre Caetano Santorelli. Irmão Geraldo, estou em pecado, acho que estou condenado. Acalmai-vos, senhor padre, e dizei-me do que se trata. Trata-se de minhas confissões, foram certamente más. Além disso, creio que a todos que atendi em confissão também atendi mal. Irmão, sou um infeliz pecador.
Nervoso, o padre Caetano dava voltas e mais voltas ao seu velho chapéu, e de seus olhos, que haviam visto correr tantas lágrimas de dor, começavam a correr algumas de comoção. Seu semblante inspirava compaixão e refletia grande perturbação. Geraldo teve logo a intuição de que aqueles temores provinham de escrúpulos e não de pecados. Padre Caetano, falo-vos em nome da Santíssima Trindade. Quanto às vossas próprias confissões, ficai tranquilo. Vós a fizestes bem, e diversas vezes foram confissões gerais. Ficai tranquilo. Se lhe tivessem tirado de cima da consciência uma montanha, não teria ficado mais aliviado nem mais contente. Ouvir aquelas palavras, e ainda mais da boca de um santo, era como se Deus lhe dissera que entrasse no céu. Quantas confissões que tendes ouvido, saber que a única coisa que o demônio pretende é afastar-vos do ministério do confessionário. Ora, com isso causareis gravíssimo dano espiritual a vós mesmo. Não receberíeis a belíssima coroa que Deus vos tem preparada, e privaríeis a Nosso Senhor da consolação e da glória que recebe por vosso intermédio no Santo Tribunal. Padre Caetano, em nome de Nosso Senhor vos peço, não abandoneis o confessionário, e ficai tranquilo que Deus está contente convosco. Caetano, grandemente consolado, apegou-se aos conselhos de Geraldo, e nunca mais se deixou vencer por escrúpulos ou pelo temor de exercer o sagrado ministério no Tribunal da Penitência. Mais admirável do que este poder e de ler nas consciências era a humildade de Geraldo, que, instrumento de tantos prodígios, sempre se considerava o último de todos. Rodeavam-no, na sacristia de Atela, vários sacerdotes, o magistrado e um dos senhores mais distintos do lugar. Sacerdotes e leigos propunham-lhe seus problemas e dificuldades, e a tudo respondia o jovem com naturalidade e exatidão. Nisto abre-se a porta e aparece um cônego homem alto, boa fisionomia, moço. Estava pregando na matriz e era tido por um dos mais afamados professores do seminário. Ao ouvir nosso irmão falando de assuntos teológicos, mostrou-se assaz irritado e, aproximando-se de Geraldo, ali no meio dos assistentes, soltou a língua. Como se mete o senhor a falar de assuntos que não entende? E sendo um leigo indouto, alardeia conhecimentos que não possui. Admiro-me de que estes senhores deem importância a um hipócrita, a um velhaco blasfemador. Os presentes ficaram mudos, gelados. Geraldo, porém, ajoelha-se aos pés de seu confessor. Com palavras repassadas de humildade e de gozo, por ser tratado daquela maneira, agradece-lhe o tratamento recebido e recomenda-se às suas orações. O vaidoso professor não estava preparado para aquela réplica. Ao ver Geraldo a seus pés e ao ouvir aquelas palavras tão brandas e humildes, sentiu-se confundido e quis apresentar desculpas, mas o santo atalhou. Senhor, por que me apresentar desculpas? O que dissestes é a pura verdade. Se estes homens me conhecessem como vós, teriam dito a mesma coisa. Assim são os santos. Eles se humilham e Deus os exalta.